Olá! Neste vídeo será apresentado os conceitos referentes à conservação de massa e energia, como efetuar um balanço de massa e energia simples em um sistema de refrigeração industrial e o conceito por trás do COP. A conservação da massa diz que a massa ela não pode ser nem criada ou destruída. Consequentemente, a soma de todas as vazões mássicas que entram em um volume de controle, ela deve ser igual à soma de todas as vazões mássicas que deixam o volume de controle. Isso é demonstrado pela seguinte equação, onde este símbolo aqui representa apenas o somatório de entradas ou saídas de massa, pois podem ser várias, como veremos no separador de líquido. Já a conservação de energia é parte do mesmo princípio, que a energia ela não pode ser nem criada nem destruída. O máximo que conseguimos fazer é transformá-la. Essa equação aqui é justamente a primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? Que todas as parcelas de transferência de calor que entram ou deixam o volume de controle, essa parcela aqui, quando entra no volume de controle o valor é positivo, quando sai é negativo, menos todas as somas de parcela de potência que deixam ou entram o volume de controle, quando, por exemplo, a potência entra no volume de controle, como é no caso de um compressor, este valor aqui é negativo e o contrário é positivo, vai ser igual justamente ao produto da vazão mássica vezes entalpias referente aos estados, por exemplo, da amônia, ou nos pontos de análise, tanto deixando o volume de controle, como entrando o volume de controle. Por isso que eu, anteriormente, em outro vídeo, falei da importância da entalpia, que era como se fosse, para nós aqui, quantificar a quantidade de energia do fluido, no caso a amônia, num estado de interesse. Então, pensando num balanço de massa e energia para esse sistema, como foi apresentado em outro vídeo, será demonstrado da seguinte forma. O primeiro passo é construir justamente o ciclo de refrigeração no diagrama pH. Então, aqui foi desenhado todo o ciclo, aqui com os referentes pontos, onde agora, caso a gente precise determinar um valor de entalpia, por exemplo, no ponto 1, aqui é só ler o valor de entalpia correspondente, assim como para qualquer outro ponto aqui, de modo a fazer os estudos a seguir. Então, pensando inicialmente no compressor, o compressor ele vai ter uma entrada de massa, aqui delimitado o sistema, e aqui vai ter a saída, referente a essa mesma massa M1 aqui, a vazão mássica M1. Ele tem apenas uma entrada e uma saída, ou seja, esses valores serão iguais. Considerando que ele não vai perder calor, isso é uma simplificação, então o que vai acontecer? Que a potência de acionamento dele vai ser igual à vazão mássica que ele está aspirando, vezes a diferença de entalpia. Essa entalpia aqui, é a entalpia referente, por exemplo, naquele caso, voltando no slide anterior, foi considerado uma temperatura de evaporação de -10, então a entalpia neste ponto, e a temperatura de condensação foi considerada 35, então a entalpia do vapor superaquecido aqui é referente à pressão de 35 graus Celsius. Então, substituindo esses valores, haverá então a potência teórica do compressor que ele irá necessitar, diante da vazão mássica que ele vai precisar succionar. O condensador, da mesma forma, ele vai ter a mesma no mesmo caso anterior, apenas uma entrada e uma saída. Aqui está o volume de controle, então o condensador ele vai ser o equipamento que ele vai rejeitar calor. Ele não vai ter essa parcela de potência, então o calor rejeitado aqui vai ser igual ao quê? A vazão mássica que está escoando, vezes a diferença de entalpia, aqui do vapor superaquecido e aqui quando sai o líquido saturado. Aqui vai se determinar então a capacidade de rejeição de calor que esse sistema vai precisar ter. O evaporador também possui apenas uma entrada e uma saída de massa, que vão ser iguais. É o equipamento onde, nesse caso, ele vai entrar calor. Este dado aqui ele acaba sendo um dado de entrada para os nossos estudos. Por quê? Este aqui é a carga térmica que o sistema precisa retirar. Então, calculada a carga térmica, que seria um processo anterior até esse, vai ser possível, por exemplo, conhecidos os valores de entalpia, que é do líquido aqui
aqui é vapor saturado a menos 10 graus Celsius e aqui líquido saturado a menos 10 graus Celsius, vai ser possível descobrir qual é a vazão máxima, esse valor de M2, que vai precisar percorrer o evaporador de modo a retirar este valor de carga térmica aqui, que é o calor que entra no volume de controle. Em seguida, o dispositivo de expansão, da mesma forma, apenas uma entrada e uma saída. Então, as vazões máximas são iguais. E este equipamento ele não tem nem entrada ou saída de calor e nem nenhuma parte de potência. Então, consequentemente, as vazões máximas são iguais, vão simplificar e por isso as entalpias serão iguais. Bom, isso é exatamente o caso também apresentado em outro vídeo, onde o processo de expansão aqui no dispositivo ele é isentálpico, justamente por causa agora a gente pode entender melhor por que isso ocorre. E por último aqui tem o separador de líquido, que é um equipamento que já possui uma série de entradas e saída de amônia, de tubulações, onde agora o balanço de energia, de massa, ele já não é mais como os anteriores. Então é preciso olhar com atenção. Então, o que está entrando aqui no volume de controle? Está entrando o fluido vindo lá do dispositivo de expansão, na condição estado 4, mas também a vazão máxima de retorno lá do evaporador. São duas vazões que estão entrando. Essa aqui ela é conhecida, esse valor de M2 é conhecido como foi mostrado através da carga térmica. Em seguida, o que está saindo? Justamente a vazão máxima que o compressor precisa aspirar, M1, mais a vazão máxima de líquido saturado que está indo lá para alimentar os evaporadores. Depois dessas informações, é possível notar o quê? Que a vazão máxima que o compressor aspira vai ser igual ao que precisa ser ejetada aqui através do dispositivo de expansão. Bom, considerando que o isolamento é bom aqui do vaso de pressão, essa parcela pode ser desprezada. Aqui também não existe nenhuma parte de potência entrando ou saída desse dispositivo. Então, o que vai ser o balanço de energia? Vai ser a massa M3 do dispositivo de expansão vezes entalpia 4, referente ao seu estado, mais a vazão máxima M2 vezes a entalpia 5, 2 linha, igual ao que está deixando. Então, vai ser o que o compressor selecionar uma massa M1, vezes a entalpia do vapor saturado a menos 10 graus Celsius, mais M2, que é a vazão máxima que está deixando aqui o separador de líquido pelos evaporadores, vezes como líquido saturado a menos 10 graus Celsius. Bom, aqui está dispostas as nossas análises, e com isso a gente pode determinar valores das vazões máximas que a gente tem, e com isso ter noção da dimensão de equipamentos que serão necessários para ter um sistema de refrigeração que opere corretamente. Coeficiente performance é definido como sendo a relação entre a quantidade de calor útil, ou seja, o efeito de refrigeração que é possível promover, e a quantidade de energia que é demandada para realizar isso. Basicamente seria essa equação. Então esse aqui é o efeito de refrigeração, ou a nossa carga térmica que a gente precisa retirar, e esse aqui é a quantidade de potência que a gente precisa. Então é a potência do compressor, a potência dos ventiladores, potência de bomba, toda essa parcela irá compor essa parte aqui da equação. Quanto mais alto for este valor de COP, maior quer dizer que a eficiência da instalação, ou seja, eu consigo retirar mais calor do produto, ambiente, enfim, com uma menor quantidade de energia. Este valor de COP ele pode ser alterado tendo estratégias específicas de eficiência energética, como mudança de regime de operação, mudança de layout de equipamentos na instalação, pressões de operação, enfim, existe uma série de possibilidades que podem ser trabalhadas de modo a otimizar este valor aqui. E quando a gente fala de COP, pode-se olhar o COP geral da unidade, do sistema de refrigeração, mas também é possível determinar o COP de equipamentos específicos, por exemplo, de um compressor. Vamos supor que a instalação tenha 3 compressores, mas é possível analisar qual compressor ele é mais eficiente, qual ele pode ser a ordem de priorização quando é preciso ligar o novo compressor, enfim, é possível analisar isso por equipamento também. Então, aqui foi apresentado os conceitos referentes à conservação de massa e energia, como realizar de forma simplificada um balanço de massa e energia e a definição de COP. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.